Nós continuamos a escutar o discurso de Jesus, como dizíamos há 3 semanas, na planície. Há aqui uma grande diferença entre o discurso parecido de Jesus na versão de São Mateus, que é chamado o Sermão da Montanha, em que Jesus sobe à montanha e as multidões e os discípulos sobem também com ele para o escutar. Mas na versão de São Lucas, depois de Jesus ter subido ao monte, desce com os seus discípulos para estar com as pessoas. Isto mostra muito aquilo que Jesus veio fazer ao nosso mundo. Ele veio ao nosso encontro, não só para restaurar as nossas relações com Deus, para que nós endireitássemos o nosso caminho que nos leva até Deus, mas também entre nós, entre cada um de nós, irmãos em humanidade, cidadãos deste mundo e também irmãos na fé, porque somos cristãos. O Evangelho de hoje dá-nos 3 pistas de como o discípulo de Jesus não se deve comportar. Não se deve comportar. E atenção que, à primeira vista, isto até podia parecer que Jesus estaria a falar para os fariseus, para os que estão fora. Mas Jesus está a falar para os seus discípulos, para que eles não sejam ou não tenham atitudes iguais às dos fariseus, a quem Jesus muitas vezes chamou de hipócrita. Portanto, não é discurso para os outros, é discurso para os discípulos. E hoje, para nós, que somos os discípulos de Jesus. Primeira coisa que Jesus nos diz: não sejas um guia cego. Todos procuramos a luz. Há pessoas que têm mais inteligência, pessoas que são mais intuitivas, pessoas que até, com humildade, são iluminadas, conseguem abrir caminhos, conseguem ser pessoas libertadoras na vida dos outros. Mas normalmente essas pessoas não se exibem, não se acham mais do que os outros. Normalmente só falam quando são chamadas, normalmente até nem gostam muito de dar opiniões, nem gostam de ser logo os primeiros a dar as suas maravilhosas intuições. E era bom que todos nós percebêssemos isto. Todos nós precisamos e procuramos uma luz interior que nos conduz. Todos. E todos devemos ser ao mesmo tempo luz para os outros. Não devemos ser trevas para os outros, devemos ser luz para os outros. A nossa vida devia ser de tal maneira iluminada que conseguisse iluminar também a vida dos outros. Então, como é que nós podemos resistir a esta tentação de sermos guias cegos a conduzir outros cegos? Simplesmente não nos acharmos superiores aos outros. Não se achar nem melhor nem superior aos outros. Porque, como diz o ditado, não há pior cego que aquele que não quer ver, mas nós podíamos acrescentar: pior cego é aquele que acha que vê. E Jesus diz isto, volto a repetir, não aos fariseus, aos discípulos: não sejam guias cegos, porque vocês podem se achar cegos iluminados e vão cair no mesmo buraco daquele que é cego. Segundo aviso de Jesus: não sejas hipócrita. O hipócrita, até está muito adequado ao domingo que estamos a viver, o domingo de Carnaval. O hipócrita é o que finge, é o que representa, é o que usa a máscara. Esse é o hipócrita, o que não é verdadeiro, o que não é coerente, o que não é autêntico. O ator, quando está a representar, não está a ser ele próprio, está a fazer uma representação de alguma coisa que lhe foi pedida. Apagam-se as luzes, sai do palco, ele vai à vida dele. Às vezes é até tão bom ator que as pessoas confundem-no e na rua tratam-no mal porque és um vilão, porque fizeste isto àquela. As pessoas às tantas já não sabem distinguir a realidade da ficção. Mas o hipócrita é uma palavra do grego, do teatro,
é o personagem, é o que finge. E Jesus, a maior parte das vezes que usa a palavra hipócrita, usa-as para os fariseus, aos que estão fora. E hoje chama hipócrita ao seu discípulo, ou hipócritas aos seus discípulos, aos que estão dentro. Não é que os discípulos de Cristo sejam todos hipócritas, não é que agora somos todos hipócritas, não. Mas os que se armam em bons e melhores que os outros, os peritos em falar mal e julgar mal a vida dos outros, em vez de olhar para a sua vida, esses são hipócritas. Esses são falsos. Esses são fingidos. O discípulo não é superior ao mestre. Esta frase vem no seguimento das palavras de Jesus da semana passada e que nós falámos aqui. A nossa referência, a minha referência não são os outros. Nem sou eu. A minha referência é Jesus. E quando Jesus diz o discípulo não é superior ao mestre, Jesus é que é o mestre. E nós somos todos discípulos. E quando temos atitudes diferentes do mestre, e estas para pior, nós quase que queremos ser mais do que o mestre. Coisa que não deve acontecer. Quanto muito, igual ao mestre. A nossa referência não são os outros, nem somos nós próprios. A nossa referência é Jesus. Ora, Jesus, o mestre, nunca condenou. Não há uma passagem da vida de Jesus em que Jesus tinha dito: estás condenado, desaparece, contigo não falo. Não há. Jesus, o mestre, nunca condenou. Então por que é que nós, discípulos do mestre, condenamos? Jesus, o mestre, perdoou sempre. Os teus pecados estão perdoados. É grande a tua fé. Vai, não voltes a pecar. Porque é que nós, discípulos de Jesus, discípulos do mestre, viramos as costas, deixamos de falar aos outros e ficamos no ódio? Jesus, o mestre, levantou sempre os que estavam em baixo, libertou os oprimidos. Porque é que nós, discípulos do mestre, andamos a falar mal dos outros, a deitá-los abaixo, que outra coisa não é que levantar falsos testemunhos e difamar o próximo? E isto é um pecado mortal. Este é um pecado mortal. Andar a dizer mal dos outros e a difamar os outros é pecado mortal. Estamos a pecar contra o 8º mandamento da lei de Deus. E como não gostamos de o fazer sozinhos, porque quando nós falamos mal dos outros só em pensamento, só pecamos em pensamento, nós gostamos de fazer isto em grupo, pelo menos 2, e depois se houver mais juntamos bem-vindo ao grupo. Como nós estamos a alastrar o mal, não só nos estamos a desviar, como estamos também a desviar os outros. E aqui aplica-se muito a primeira leitura. Os defeitos das pessoas aparecem nas suas palavras. A pessoa é posta à prova pelos seus pensamentos. As palavras das pessoas revelam os seus sentimentos. Às vezes nós, com esta mania de falar e de criticar a vida dos outros, estamos a exibir-nos o pior de nós. O pior de nós. Ai, vou dizer isto, mas não digas a ninguém. Já sabes o que é que a outra fez ou o outro fez? Nós estamos aqui a mostrar, a revelar-nos. Você olha, sim senhora, e vai ela à missa e comunga. Sim senhora. Então, corremos o risco de nos estarmos a desviar de Jesus, porque estamos a assumir o seu lugar. O que ele não fez, nós estamos a fazer. Jesus não condenou, eu estou a condenar. Jesus perdoou, eu não estou a perdoar. Jesus libertou, eu estou a oprimir. Portanto, estamos a ser negativamente superiores ao Mestre, a fazer coisas que Jesus nunca fez. E podemos ao mesmo tempo estar a levar os outros a cair na armadilha que nós estamos a lançar. Porque eu começo a dizer mal, o outro também vai dizer mal, e depois não ficamos contentes, cada um vai espalhar
para os seus conhecidos e assim a coisa se vai alastrando. São Tiago, na sua carta, a este propósito, é bem claro. No capítulo 4, diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, está a falar mal da lei e a julgá-la. Ora, se tu julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas seu juiz. Há só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e condenar. Mas quem és tu para julgar o teu próximo? Quem somos nós para julgar o próximo? Quando nos pomos a julgar, e muitas vezes maus julgadores, estamos a ocupar o lugar do juiz, que é o lugar de Deus. E esta seria uma boa pergunta para fazermos às portas da Quaresma. Como é que eu me posiciono em relação a Jesus e ao seu Evangelho? Sou verdadeiramente discípulo? Imito-o? Ou a minha má língua e a minha perversidade põem-me mal acima do Mestre, a fazer aquilo que Jesus não me ensinou? E depois uma última comparação: o argueiro e a trave. Ontem tivemos na missa da tarde aqui, miúdos de 9 anos, uma turma veio aqui à missa, ninguém sabia o que era um argueiro. Se calhar aqui também muitos não sabem o que é um argueiro. Se calhar sabemos mais um cisco. Aquelas coisas, às vezes uma areiazinha que se fica no olho e a gente fica assim aflitos. Isso é um argueiro, uma coisita assim, nada. E Jesus faz a comparação de uma coisinha de nada com uma trave que nos impede de ver. Jesus diz-nos que nós, algumas vezes, temos uma trave que nos impede de ver a nossa vida. E nós, preocupados com a poeira que entrou na vista dos outros. Interessante. E também aqui é preciso recuar ao Evangelho da semana passada. A medida que usardes para medirdes os outros, será a mesma medida para vocês. E também aqui há a grande hipocrisia. Peritos em analisar a vida dos outros. Eu acho, ele devia ter feito assim, se fosse eu. Peritos em julgar a vida dos outros. E tu não resolves os problemas da tua vida, simbolizados na trave, e és perito em resolver os problemas da vida dos outros. Tu que não resolves os problemas da tua vida, simbolizados na trave que te impede de ver, achas-te iluminado para tirares a poeira que está na vista dos outros. E isto toca no mais subtil e vulgar do nosso cotidiano. Demasiado rápidos em julgar, em dizer mal dos outros, e ainda por cima quando ele não está, porque ao menos fôssemos corajosos. Quando vemos que estamos a dizer mal da pessoa e ela aparece ao fundo e diz: agora não, ele vem aí. Ao menos fôssemos corajosos e anda cá, temos umas quantas coisas a dizer-te. Isto era a verdade na caridade. Isto sim, verdade na caridade. Mas não, tarde que ela agora vem aí. Vamos mudar de conversa. Ou vamos aproveitar que ele não está. Isto é péssimo na nossa vida cristã. Demasiado rápidos em julgar, em dizer mal dos outros, quando ele não está. Sejamos cristãos a sério. Não percamos tempo a olhar para as areias dos outros e aproveitemos o tempo para tirar as grandes traves que bloqueiam a nossa vida. Estas leituras aparecem-nos às portas da Quaresma. Podem ajudar-nos a pensar nos jejuns e abstinências que podem acompanhar ou até substituir as penitências corporais que nos impomos. Por exemplo, jejuar na hipocrisia, jejuar na duplicidade de vida, abster-se de criticar e de falar mal dos outros, jejuarmos comportamentos hipócritas, condenarmos as atitudes dos outros e nós fazemos igual ou pior, abster-se de julgar os outros. Deus apreciará muito mais estes jejuns e penitências do que deixar de comer chocolates ou fumar menos na Quaresma. Jesus apreciará muito mais estes jejuns e estas abstinências que prejudicam o próximo do que andarmos a brincar à Quaresma com estas pequeninas coisas que não mudam a nossa vida. Já contei a história de um miúdo que confessei, um miúdo pequenito, de 5º ano, que dizia: ai, Frei, eu na Quaresma fiz
um propósito de não comer chocolates, mas no dia de Páscoa vou vingar-me. É o que quase todos fazemos. Na quaresma não vou comer chocolates, chega só o dia de Páscoa. Vamos comer os que jejuámos na quaresma. Isto não muda nada na nossa vida. É a coisa mais ridícula de fazermos na quaresma. Coisinhas que não mudam em nada, em vez de mudarmos as grandes estruturas que precisariam verdadeiramente de conversão, como não sermos hipócritas, sermos cada vez mais verdadeiros, não andarmos a dizer mal uns dos outros, a edificarmos mais os outros. Isto é o que agrada a Deus, e não as brincadeiras aos chocolates, ou ao fumar menos, ou não ir tantas vezes ao restaurante. Peçamos ao Senhor que nos ajude a sermos sempre autênticos, sempre a verdade precedida pela caridade. Peçamos ao Senhor que nos liberte dos vícios de julgar mal e falar mal dos outros, mesmo que fosse verdade. Mesmo que fosse verdade, o que é que adianta nós andarmos a propagar o mal? Aquela pessoa fez uma ação má, digna de ser criticada. Para que é que nós andamos a espalhar essa maldade? Vai edificar a quem? A ninguém. Nós devemos fazer propaganda do bem e não do mal. E que o Senhor nos livre de um dos maiores pecados que pode vir sobre nós, que é o pecado da hipocrisia. Que assim seja.